Felipão não está garantido para 2024. Vergonha. Fernando Diniz entregou o campeonato. Mala branca, será que devemos condenar esta prática ou simplesmente relativizar? É exatamente sobre isso que eu falo hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui no canal Bica Galo de segunda a sexta, à 1 da tarde, para te trazer conteúdos exclusivos, conteúdos premium que você só encontra aqui no canal Bica Galo. Por isso peço que antes da gente seguir, nos ajude fazendo a sua inscrição e também, claro, a bater os 1.500 likes neste vídeo. Se estiver assistindo ao vivo, ou seja, tá vendo o chat rolando aí do seu lado, me ajude a bater 120 likes. Eu conto muito com a sua ajuda e, claro, com a sua participação. Obrigado por tudo mesmo, de todo o coração que fazem por mim. Enfim, quero falar aqui agora, iniciar abrindo este conteúdo sobre o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, que entrou em campo neste final de semana, ou nesse final de semana, com a possibilidade de estender a briga pelo título até a última rodada, mas isso não aconteceu. O técnico da seleção brasileira deu um péssimo exemplo, não só usando a imagem da CBF, mas, claro, fazendo ali também uma alusão aos seus próprios companheiros de trabalho. O Fluminense entrou em campo contra o Palmeiras com uma equipe reserva e, em sua maioria, formada também por jogadores das categorias de base. A justificativa para isso, segundo o próprio Fluminense, seria o Mundial de Clubes, que será disputado daqui a 15 dias. Tempo esse, na minha concepção, mais do que suficiente para descansar os jogadores. O que mais me estranha em toda a atuação ontem do Fluminense é notar que, ao iniciar o jogo, o Fluminense levou 2 gols do Palmeiras, um deles foi anulado e, de repente, em um passe de mágica, o Fernando Diniz, que até então estaria poupando os atletas, coloca no segundo tempo talvez o seu pilar estrutural de elenco. Colocou o Keno, Martinelli e também o excelente volante André. Enfim, isso para mim não faz sentido algum. Ora, aos 45 minutos do segundo tempo, aliás, do fim do primeiro tempo, no intervalo da partida, colocar esses jogadores. Se for para poupar fisicamente, repito, o próximo jogo só aconteceria daqui a 15 dias. Se for para evitar lesões neste caso, por que então colocou estes jogadores, que são os pilares da equipe, somente para jogar no segundo tempo? Ou seja, vai desgastar naturalmente, vai correr risco de sofrer lesão, vai sofrer risco físico, enfim. E de repente o Fernando Diniz coloca esses jogadores para atuar no segundo tempo. A questão envolvendo o Fluminense, a bem da verdade, é mais um dos vários capítulos do futebol brasileiro que segue realmente sucateado. Me parece uma redoma, uma cartilha, onde o que vale são os interesses próprios e, principalmente, ninguém no Brasil discute princípios. Ninguém no Brasil discute seguir uma cartilha que deveria ser, na verdade, minimamente profissional. A bem da verdade é que a culpa do Atlético não disputar o título até o fim deste campeonato é sim do próprio Atlético, que perdeu jogos importantes, que perdeu pontos dentro de casa contra equipes que disputavam contra o rebaixamento, mas que também vencemos outros que eram extremamente difíceis de serem batidos. Muito se fala sobre SAF ou sobre a gestão empresarial que os clubes brasileiros passam a ter a partir de agora, e aqui o que eu chamo para discussão é para um atraso que é sistemático de ideias, de filosofias, de treinadores, de diretores e que não podem mais continuar assim. Tomara que isso um dia, e aqui vai o meu pedido, possa de alguma forma realmente ser profissionalizado. Só para fechar o comentário aqui, o Atlético está fora dessa disputa e eu reitero, a gente chegou muito longe com um time que é limitado, com um investimento que chega a ser quase 3 vezes menor que a do Palmeiras. Só para que vocês tenham uma ideia, o Palmeiras contratou um volante nesta atual janela de transferências que chegará para a próxima temporada, que corresponde a praticamente todo o valor que o Atlético tem para gastar em atletas na temporada seguinte. Então, na minha visão, o Atlético chega ao fim deste campeonato com pouco fazendo muito. Aquela história de pegar 2 limões e fazer uma limonada para várias pessoas é isso. Na minha concepção, o clube não poderia vender o copo cheio. E às vezes continua vendendo. Não pode. O Atlético terá para a próxima temporada um orçamento curto, eu já falo sobre isso. E a bem da verdade é que Luiz Felipe Scolari tirou o leite de pedra desse elenco. Recuperou os jogadores e conseguiu motivar. Agora, motivação ela é por um tempo. Qualidade técnica é a longo prazo. Esse é o ponto que eu quero tocar aqui.
Esse é o ponto. Eu não quero aqui ficar chateando o torcedor, falando mal do elenco, discutindo a qualidade técnica do elenco, que é muito bom, mas que está abaixo dos principais concorrentes. E se não tivermos mais investimento na próxima temporada, assim ficará. Não tem problema algum. Sabemos que o Atlético está numa fase de reconstrução, desde que isso seja muito bem esclarecido pelos gestores do Atlético. E assim eu espero que realmente venham a público para informar o seguinte: olha, a nossa luta é para estar no meio de tabela no ano que vem. Se algo diferente acontecer, será atípico, tanto para disputar título, assim como contra o rebaixamento. Este deve ser o discurso para os próximos meses. Essa é a minha opinião. E falando nisso, sobre Campeonato Brasileiro, sobre a última rodada, Fluminense, tem um outro assunto que as pessoas sempre colocam em xeque e que eu não abro mão de falar. Eu não abro mão de entrar em polêmica, que é mala branca. É uma falação, as pessoas perguntam, criticam, falam bem, falam mal. Afinal de contas, mala branca é realmente imoral ou podemos relativizar todo este contexto? É exatamente sobre isso que eu vou falar aqui agora, porque a mala branca rolou solta. A mala branca rolou solta neste final de semana. Isso para mim é indiscutível. E tem muita gente hipócrita aí no meio do futebol. Né? Eu sei bem disso, porque eu tenho amigo, eu tenho familiar que jogou bola. E tem muita gente hipócrita no futebol. Não vou abrir mão de falar desse assunto aqui agora. E que talvez seja um dos mais polêmicos que eu já toquei aqui no canal Bica Galo. E com uma das opiniões que talvez uma boa parte dos meus seguidores vai discordar de mim a respeito de mala branca. Mas eu tenho que falar, eu tenho que ser sincero, honesto com o que eu penso. E é o seguinte, eu avisei que o América iria jogar muita bola no final de semana. E não deu outra. Ao sair de campo, o meio-campista Juninho foi questionado a respeito de um eventual apoio financeiro de adversários. Inclusive, a própria torcida do Santos fez uma vaquinha virtual mandando Pix para o América. E o América fez bem em emitir uma nota, né, dizendo que vai pegar todo esse dinheiro arrecadado e vai doar para instituições de caridade. O problema não é o América. O problema é que a mala branca ela acontece na surdina, apenas entre jogadores. Isso é comum sim, não me venham dizer que não é. E ao sair de campo, o meio-campista Juninho descartou qualquer possibilidade de mala branca e afirmou que o América jogou por vontade. Juninho. Você tá querendo enganar quem, meu amigo? Sabe por quê? O América tem 5 vitórias em 37 rodadas do Campeonato Brasileiro. 5 vitórias, Juninho. 5. E vocês jogaram fino da bola contra o Bahia. Ora, por que não jogaram assim o campeonato inteiro? De repente, na penúltima rodada, tá todo mundo esgotado fisicamente, todo mundo mal, todo mundo joga bem. Eu não tenho aqui prova cabal nenhuma para falar que a América ganhou ou não ganhou mala branca, mas que é estranho isso é. É minimamente estranho e eu acho que jogador de futebol, nesse caso, deve ficar calado, tem que tampar a boca e ficar calado, porque para mim é minimamente contestável, independentemente de você ser capitão ou não do time. Agora, falando abertamente de outros clubes brasileiros, eu posso afirmar aqui categoricamente que a mala branca ela existe sim, principalmente em fase final de Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, e também nos mata-matas, onde equipes oferecem a outras dinheiro para jogar mais, ou seja, na fase de grupos, uma competição como a Taça Libertadores da América. Tem um time que está lá em último colocado, vai enfrentar o outro que disputa ali 2 posições iniciais. Esse último colocado vai lá e ganha desse time. Tem sim mala branca. Agora, se me perguntassem se eu acho errado a mala branca, a minha resposta é não. Do ponto de vista moral, não há nada de errado nisso. Sinceramente. Se os jogadores receberam mala branca e jogam mais do que o adversário lute e jogue 50, 60 vezes mais do que aquele que está jogando contra ele. Vocês estão entendendo? Se não há interferência aqui nesse caso, tá? Extracampo, de arbitragem, se não há interferência do STJD, da CBF, do sistema de arbitragem com câmeras, não há interferência externa na atuação em campo, ou seja, nada que prejudique o andamento de um jogo, ofertar dinheiro, eu não ofertaria. Esse é o ponto. Agora, não me venham dizer que o jogador que recebe e joga mais é o problema para o outro perder o jogo.
O Bahia perdeu o jogo pro América porque jogou mal. Se o América jogou 30, 40 vezes mais, que o Bahia jogasse mais bola ainda do que o América. Ah, mas os jogadores se entregaram mais em campo. Os jogadores deram seu nível máximo de entrega. Qual é o problema? Que o seu time jogue 30, 40, 50 vezes mais. Esse é o ponto. Agora, eu não faria isso. Porque eu acho que quem tem que dizer se um atleta joga ou não bem futebol, atua ou não dentro do seu limite, é o próprio jogador. Agora, se ele recebeu mais dinheiro e consegue jogar mais, que o time adversário jogue 50, 60 vezes mais. Esse é o ponto. Essa é a minha opinião. Enfim, quero agora falar sobre o Luiz Felipe Scolari, que é um assunto que interessa realmente ao torcedor atleticano. Felipão não está garantido para a próxima temporada ainda, e eu explico o motivo agora. Antes eu peço que você me ajude com like, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito com a sua participação e com a sua colaboração. É muito importante que você também se inscreva no Bica Galo. Quero falar também sobre a Betano, nossa patrocinadora oficial. Estamos na rodada final do Campeonato Brasileiro e olha que se você apostar na turma que está na rabeira, você vai ganhar uma grana. Você vai ganhar uma grana, tá? Então a Betano está ofertando aqui no canal Bica Galo de maneira exclusiva R$20 de bônus no seu primeiro depósito e o dobro também daquilo que você investir. Ou seja, se você colocar R$20 usando o código BICAGALO, você ganha o dobro na sua conta na hora. 40 mais 20. Se você colocar R$500, ganha mais 500 na hora para apostar, mais 20. Então vá agora, assim que acabar a live do Muzi, o link está na descrição deste vídeo, no site da Betano, e ao colocar, te perguntar em código promocional, você vai colocar a palavra BICAGALO, uma palavra só, tudo junto. Enfim, como adiantamos, de maneira exclusiva no canal Bica Galo, o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não está garantido para a próxima temporada. Em apuração, na manhã desta segunda-feira, uma fonte nos alegou que tudo corre dentro do script e que uma eventual permanência do técnico Felipão será discutida. O que há neste momento dentro do Atlético? Tá? Uma corrente de pensamento que destaca a necessidade da permanência do treinador, que fez sim um excelente trabalho nesta temporada, e a outra que diz o seguinte: o Atlético necessita contratar um treinador que possa se adequar ao projeto da SAF e ficar no clube a longo prazo, ou seja, um contrato de 2, 3 anos, e que este treinador implemente uma filosofia que possa ser seguida por outros, assim como foi no Palmeiras, assim como foi no River Plate, assim como o Flamengo tentou fazer após a saída do técnico Jorge Jesus e não deu certo. Enfim, essa é uma das linhas de pensamento que vai de encontro à outra, que deseja e que entende que Filipão deve sim ser mantido. Lembrando que o Atlético tem um grupo de conselho gestor, onde tem ali os proprietários da SAF e também a própria associação, que definirá o futuro do técnico Luiz Felipe Scolari. Ter um técnico jovem, essa é a outra linha de pensamento, e que possa se tornar um treinador, né, como eu disse, com características mais próximas daquilo que os gestores entendem como melhor, pode sim também ser o desfecho dos próximos capítulos. É importante a gente frisar também que nenhuma definição, seja para a permanência do Filipão ou para a saída dele, foi tomada até o momento. Vale ressaltar também que Filipão, se vencer a última partida, iguala ao retorno mágico de Cuca no ano de 2021, com mais de, salvo engano, 74% ou 75% de aproveitamento, e pode ter a defesa menos vazada da história do Atlético no retorno do Campeonato Brasileiro, fechando o campeonato talvez com apenas 11 gols em 19 rodadas. Vale ressaltar ainda que, além de Luiz Felipe Scolari, outro que pode deixar o Atlético é o diretor de futebol Rodrigo Caetano, que terá uma conversa nos próximos dias com o presidente do Corinthians, Augusto Melo. O Augusto Melo prepara realmente um projeto para apresentar o Rodrigo Caetano, que vai ouvir o presidente do Corinthians, já informou inclusive isso a diretoria executiva do Atlético. E aí, a partir desta conversa, o Rodrigo Caetano certamente vai conversar ali com sua família, com as pessoas mais próximas e tomar a definição se fica ou não no Atlético na próxima temporada. Lembrando que o Atlético tem um orçamento menor para a próxima temporada no comparativo esse ano, se a gente for levar em consideração, né, o período de inflação que teve entre 2022 até 2024, e aí o Caetano fazendo já esse planejamento, mas pode sim sair do Galo no próximo ano. E aí eu quero saber a opinião do torcedor, tá? Você manteria Luiz Felipe Scolari, faria um esforço também para manter Rodrigo Caetano?
Eu já disse aqui, o Atlético tem um elenco limitado, um elenco curto no comparativo aos demais. Está tirando leite de pedra. Eu quero realmente fechar aqui dizendo o seguinte, se a gente for pensar como um time grande, começa agora por duas decisões importantes. A manutenção do técnico Luiz Felipe Scolari, abrindo uma linha de pensamento para 2024, onde o Filipão deixaria o cargo e entregaria para o seu sucessor já com um planejamento feito em cima disso e não uma mudança repentina, e sobre o Rodrigo Caetano, que a diretoria faça realmente um esforço gigantesco para mantê-lo. Não existem diretores de futebol no mercado, muito menos o melhor, que está aqui no Galo. Então, que a gente faça esse esforço, e aí eu quero saber também a sua opinião, pode sim ser diferente da minha, não tem problema algum. Gente, sexta-feira é dia dos abraços. Eu mandei vários abraços e algumas pessoas ficaram chateadas. Pô, Muzi, você não mandou abraço pra mim. Deixe o comentário aí, tá? Não é no chat, não. É nos comentários. O nome da sua cidade, das pessoas que você quer que manda os abraços. E claro, se for em BH, o seu bairro e também o seu nome. Vamos fechar aqui falando sobre a Biotecna, tá? A Biotecna, que é parceira do Bica Galo, está ofertando cursos a R$ 97,00 com 13% de desconto se falar que foi do Bica Galo. Curso técnico. Você vai acionar agora eles através deste site aí. Vai dizer que veio do Bica Galo e lá é curso técnico por R$ 97,00 do início ao fim a mensalidade. Barato e reconhecido pelo MEC. Você vai se tornar um profissional de mercado. E claro, o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube há 13 meses consecutivos. O canal Bica Galo tem a honra de ser aquele que mais cresce em número de inscritos, em número de visualizações e que conta com carinho, com apoio, com os likes dos nossos seguidores. E se você quer estampar a sua marca aqui no Bica Galo, mande uma mensagem agora que vamos receber você com todo carinho e faremos de tudo, independentemente da sua condição, da sua empresa, de ter você como nosso parceiro. Obrigado por tudo, eu te espero. Aliás, gente, hoje tem um vídeo exclusivaço, vai sair aí na parte da tarde, sobre o show do Paul McCartney, um dia de Beatle na Arena MRV. Eu fui ao show e ó, foi uma coisa de louco. A arena estava abarrotada de pessoas, recorde de público e um showzaço. Eu te conto na parte da tarde. Fique atento, coloque o sininho de notificação para não perder. Vou nessa, fui!